tocando, velho, veja bem se acho que você vai me entender melhor. Porque quando a gente fala, né? Bom, estou falando do 19, né? Quando você fala da independência, 19 e tal. Mas a gente tem uma séria mania de achar que as coisas acontecem na história, pelo menos da noite para o dia. E não é assim, né? Por isso que fala construção. É um processo, né? Então, naqueles movimentos que você citou até no início da aula, pró-independência, os chamados movimentos nacionalistas, os movimentos emancipacionistas, já começam a estar dotados de um sentimento de nacionalidade. Até porque, teoricamente, o projeto deles é para a nação. Conferência Mineira, Conjuração Carioca, Conjuração Baiana, são movimentos que já vão trazer, e olha que eu estou falando do final do 18, né? Você está entendendo onde eu quero chegar, verdade? Porque quando ele fala de independência, é 19. E a gente tem, às vezes, até por uma questão mais prática, de acreditar que é já no 19 que essa ideia parece que ela está surgindo agora. Então, presta atenção na minha pergunta. Se eu falo que no final do 18, que não deixa de ser luzes, iluminismo, burguesia, revoluções, no final do 18 já há essa perspectiva de fora para dentro da construção da nacionalidade, de quem é que eu estou falando lá fora? Principalmente da Revolução Francesa. Tem um livro de Eric Hobsbawm que ele é claro, o próprio tema já diz tudo: nação e nacionalismos. Eric Hobsbawm faleceu agora há pouco, cadê Tonho? Até Tonho me alertou da morte de Roberto. E Eric Hobsbawm aqui, essas coisas só saem na internet, né? E a gente às vezes não tem tempo para estar foi. Tonho me lembrou, disse, não, professor, não, o pior não é nada. Aí, à noite eu, professor, o que é que morreu? Eu cheio de meu espante. Quem era ele? Aí foi que lembrar, Hobsbawm, lá tudo bem, fiquei mais tranquilo. Porque você é algum nosso aluno, né? De repente um aluno ou um parente meu que eu não estava nem sabendo, né? Aí, pô, Hobsbawm, tá certo, tudo bem. Apesar de eu ser bastante amigo dele, mas nunca mais tinha conversado, né? Enfim. Então, gente, essa obra de Hobsbawm, Nação e Nacionalismo, já diz tudo. E sabe o que é que ele vai falar praticamente em metade dos capítulos? Revolução Francesa. Ele vai trazer a Revolução Francesa como uma ideia de nacionalidade mundial. Que eu lembro que ela foi a primeira revolução universal que se tem notícia. Certo? Brasil. Os movimentos pró-independência já começam joga uma sementinha de um processo de construção de uma nacionalidade. Agora, por que a gente fala uma sementinha? Porque, na verdade, Bernadette, não se tem um Brasil ainda unido, integrado. Né? Nesse momento é difícil você pegar o cara lá de Manaus e ele se achar brasileiro como o cara aqui do Rio de Janeiro. Então há essa distância, apesar de todos serem brasileiros em tese, mas ainda há uma dificuldade de integração nacional. A partir do momento que o Brasil vai avançando, e aí vem a independência que você colocou, há uma preocupação cada vez maior em criar a ideia do que é brasileiro. Por que somos brasileiros? E aí esses naturalistas que você bem colocou, Von Márcios, Saint-Hilaire, vão tentar nessa perspectiva de valorizar alguns aspectos que sejam comuns a todo o Brasil. A exemplo do índio, você falou da natureza brasileira, o índio brasileiro. É tanto que o Von Márcios vai ganhar uma espécie de concurso de redação, era alemão, né? Do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, no século XIX, a pergunta era, o que é o Brasil? E aí ele vai responder sinteticamente: a fusão das três culturas básicas, branca, europeia, indígena e negra africana. Então vai ganhar a redação porque realmente sintetizou todo o Brasil basicamente nessas três etnias, nessas três raças. Então nessa construção ela vai se prolongando por mais tempo. Claro que no final do século XVIII ela ainda é incipiente, ela está começando, está engateando. No XIX, principalmente com a independência, que a galera colocou uma coisa certíssima, né? Com essa primeiro uma visão ufânica do Brasil como um todo, depois individualista, a frustração porque é um Brasil feito para as elites. E aí a gente viu isso em sala diversas vezes. Um império onde a mulher não votava, onde o negro não votava, onde a alfabetização não era um direito de todos. Então aí, como a professora colocou, a ideia de que a princípio um Brasil para todos, mas depois da construção dessa nacionalidade, um Brasil cada vez mais ligado àqueles privilegiados. E aí o império todo será dessa forma. Só esse adendo que eu gostaria de colocar. Você quer fazer algum quesito? Vamos então, já falamos desses movimentos, né? Não custa nada a gente estar revivendo.
14. Na página 5. Passava-se efetivamente nesta quadra de crise do antigo regime e de seu sistema colonial. Olha, eu também nas revisões eu venho insistindo nesse ponto. Todo texto, por mais que ele não seja utilizado diretamente para a questão, mas ele traz isso que a gente está batendo na tecla desde o início da aula, contextualização. Todo texto diz alguma coisa. E geralmente a tônica, não sei se você concorda, em geral está no início. Logo na primeira frase, na primeira ideia até o primeiro ponto, geralmente é aquilo que eles querem jogar como noção básica. Então veja. Efetivamente nesta quadra de crise do antigo regime e do seu sistema colonial. Está dentro de toda essa perspectiva aqui. Século das luzes, do conhecimento, da razão, do iluminismo, da enciclopédia, da era das revoluções. Então são esses valores burgueses que querem detonar com isso aqui. E isso aqui envolve a colônia. Está entendendo, galera? Um dos fundamentos do antigo regime é o chamado colonialismo. Então, é daqui que vem a relação metrópole-colônia, de quem manda e de quem obedece, de quem tem privilégio e de quem não tem privilégio. Então, é isso que está sendo contestado. A partir do momento que esses valores querem quebrar esses de cá, naturalmente as colônias também vão buscar a sua liberdade. Das indagações teóricas sobre a legitimidade do regime para a prática política de sua superação. Em dois momentos, pelo menos, em Minas Gerais em 1789 e na Bahia em 1798, já está na cara que eles estão falando de Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, ambas no final do XIX, transcendeu-se a tomada de consciência, olha a expressão, tomada de consciência, dentro dessa perspectiva da construção da nacionalidade, da situação colonial, e se projetou a mudança, intentando-se a tomada do poder. Emancipacionistas, olha a palavra que a gente citou agora há pouco também, ambos os movimentos refletem, no plano político, o agravamento das tensões derivadas do próprio funcionamento do sistema colonial. Olha que coisa fantástica. Do ponto de vista político, é como se eu estivesse dizendo, aí eu já estou viajando na ideia, viu? Do ponto de vista político, mineira e baiana são a mesma coisa. Ambas questionam a estrutura do antigo regime, as desigualdades políticas provocadas pelo antigo regime. Nesse sentido, serão iguais? É isso que a gente vai ver agora. Em todos os sentidos, vamos ver. O agravamento das tensões derivadas do próprio funcionamento do sistema colonial. E por aí se inserem, estão dentro do quadro da Revolução do Ocidente. Francesa, industrial, americana, iluminismo. O exemplo secessionista, ou seja, de separação da América Inglesa, Estados Unidos, esteve permanentemente vivo em todo o processo da rebelião mineira. O que ele está dizendo, gente? Que a independência dos Estados Unidos é a influência política da Inconfidência Mineira. Eu posso afirmar a mesma coisa para a Baiana? Sim ou não? Qual é a influência direta para a Conjuração Baiana? A Revolução Francesa. Então vejam a diferença. Independência dos Estados Unidos, influência ideológica para a mineira. Revolução Francesa, influência ideológica para a baiana. O espectro libertário da França revolucionária acompanha os insurretos baianos de 1798, que para além da emancipação chegaram a visar uma inteira revolução, que para além da emancipação, ou seja, além de se libertar politicamente, eles não vão se conformar somente com isso, chegaram a visar uma inteira revolução de que resultaria uma nova ordem sem diferença de cor, branca, preta e parda. Fernando Antônio Novaes, que é um clássico, né? Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Um clássico da literatura e da história do Brasil, principalmente na fase colonial. A partir da análise do texto, pode-se depreender que o autor mostra que os dois movimentos defendiam os mesmos princípios de igualdade social e política para o povo brasileiro. Verdade ou falso? Mesmos princípios de igualdade política, mas social não.
considera os movimentos emancipacionistas brasileiros os únicos responsáveis pela crise do antigo regime do sistema colonial? Pelo amor de Deus, os caras estão questionando aquilo que lhes gera miséria, né? Nada a ver. C. Destaca a influência da Revolução Francesa em todo o processo revolucionário desenvolvido na Rebelião Mineira. A influência da Rebelião Mineira é o quê? Independência dos Estados Unidos e não a Revolução Francesa. D. Ressalta a pequena influência que tiveram os movimentos emancipacionistas no processo de independência do Brasil. Pelo amor de Deus, né? É o pontapé inicial desse processo emancipatório, né? O sobra a letra E, ó, defende a ideia de que os movimentos emancipacionistas estavam inseridos dentro do próprio mecanismo do sistema colonial. Claro, estão inseridos porque a estrutura do antigo sistema colonial, gerando as desigualdades, vai provocar um processo de libertação, ok? Então, gostei dessa questão, sobretudo pelas informações que o texto traz para a gente. O Enem, mais ou menos por aí, né? Com você, Rosa. Século XIX, né? E entrarmos no pré-modernismo. E pegue, por favor, esse texto de Machado de Assis sobre Quincas Borba. Vocês sabem que é muito comum uma prova da Enem. Se você pega, sempre tem ou Dom Casmurro, ou Quincas Borba, ou Memórias Póstumas. E aí a gente tem que saber, seja quesito, por favor, a ideologia machadiana, essas questões que depois Edson vai acrescentar nesse finalzinho do século XIX, as ciências, a observação da realidade, o positivismo, o darwinismo, como é que essas ciências vão aparecer nesse contexto, ok? Vamos ao texto. Às vezes a gente pega um textozinho um pouquinho mais difícil, uns quesitos mais fáceis. Esse de Edson, quando eu olhei de cada palavra, menino, se o aluno não tiver um pouquinho de vocabulário, ele se perde, viu? Mas estão preparadíssimos. Então, por favor. Um criado trouxe o café. Rubião pegou na xícara e enquanto lhe deitava, né? Açúcar, ia disfarçadamente tirando a bandeja, que era de prata lavrada. Aí dei uma olhada aí nessas palavrinhas. Lembrem-se que nós temos em Machado de Assis a crítica à hipocrisia burguesa. Lembre-se que Machado de Assis vai ser um sujeito que vai criticar não somente a burguesia, como a ele mesmo, através da ironia nos seus personagens dos romances realistas, que são o caso de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Diz o seguinte: prata, ouro, eram os metais que amava de coração. Não gostava do bronze, mas o amigo Palha disse-lhe que era matéria de preço. E assim se explica este par de figuras que aqui está na sala. Um Mefistófeles e um Fausto. Olha, lembrem-se que Rubião, nós temos aí Rubião, que é o sujeito que vai receber a herança. Lembrem-se dele que ele vem de uma classe menos abastada. Lembrem-se que ele é um professor. E, na verdade, Palha era o burguês, que, na verdade, vai viver, aí vocês vão dizer, quem é que vai viver a essência e a aparência? Mas quem é que, infelizmente, acaba sendo contaminado? Que vocês sabem que, infelizmente, Machado diz uma coisa tão real que, apesar de ter sido no século XIX, ainda hoje é muito real. O ser humano, infelizmente, ele não é o que ele tem de essência, mas o que ele aparenta ser. Então veja como é que Rubião, ao chegar nessa casa que recebeu a herança de Quincas Borba, começa a ver taças de pratas, de ouro, coisas que até então era do desconhecimento dele. Mas será que ele vai suplantar tudo isso, ou ele vai deixar-se convencer de que o luxo, a ganância e o poder são melhores? Vamos lá, né? Tivesse, porém, de escolher, escolheria a bandeja, primor de engenharia, execução fina e acabada. O criado esperava teso e sério, era espanhol. E não foi sem resistência que Rubião o aceitou das mãos de Cristalino. Por mais que lhe dissesse que estava acostumado aos seus crioulos de Minas, lembrem-se, porque Rubião, ele era de Barbacena. Então vocês têm que entender todo o contexto. Ele não era do Rio, ele acabara de chegar no Rio, não é?